Amém e amém. Bom, graças ao Senhor por esta mensagem. Foi uma mensagem curtinha, na verdade, mas agradecemos a Deus por tudo que nos deu, através do nosso irmão José Benjamin Pérez, que foi uma bênção muito grande. Tem uma grande revelação nisso tudo. Vocês perceberam que tudo sempre se faz da mesma forma. O Senhor Jesus Cristo, para abrir o entendimento a Ele, com que os abriu? Com as Escrituras. Trouxe as Escrituras, foi dito, não estava escrito aqui, não estava escrito nos profetas, não estava escrito nos Salmos, e mostrando as Escrituras, foi-lhe abrindo o entendimento para que eles recebessem todas estas bênçãos e toda essa luz que tinha na Escritura. Agora eu pergunto, com o que o Senhor está nos abrindo hoje o nosso entendimento? É muito simples poder ver que este é o Senhor que está fazendo esta obra hoje, abrindo-nos o entendimento através das Escrituras. Nos cita a Escritura que foi dada a nós pelo precursor, nos cita a Escritura que nos foram dadas pelo nosso irmão William Soto Santiago, que é a vinda do Senhor. Vocês veem, isso já está tão claro na Bíblia e claro para todos nós, como diz o irmão Branham. O sétimo selo está em 3. E nos fala a Bíblia que virá o Senhor com voz de aclamação. Isso é parte da vinda do Senhor. Era preciso esta voz de aclamação, a voz que se ouve à meia-noite. Eis que vem o esposo, saia para recebê-lo. Isso é parte da sua vinda. E depois diz voz de arcanjo, porque é um arcanjo que vem neste anjo sobrenatural que está manifestado em carne humana na pessoa chamada William Soto Santiago. Mas ele nos disse, algum dia vocês vão saber quem é esse anjo. E vejam que este anjo, este arcanjo, porque era a voz de arcanjo. Perceberam que este arcanjo, esta voz de arcanjo, ele já revelou claramente em diferentes mensagens que era Gabriel. E aí, neste anjo, neste arcanjo, aí vinha o nome eterno do Senhor. O irmão William já nos mostrou também, vocês viram, que Miguel é Cristo. E vocês viram em várias mensagens do irmão William que mostra que estes são os anjos que estão na presença de Deus. E aí, nesta terra, veio Miguel, tomou forma humana no ventre de uma mulher virgem para poder fazer esta obra redentora que tinha que ser feita. E este anjo disse, o irmão William, o irmão Branham também, esse era Cristo. E foi ele que fez esta obra para nós. Mas ele diz, eu enviarei outro Consolador. Ele está falando dessa vinda de voz de arcanjo, e nesse anjo vem então a segunda vinda do Senhor em voz de arcanjo, com o nome reclamador. Da primeira vez veio com o nome de quê? De redenção, e depois vem com a voz de arcanjo e traz o nome de reclamação, um nome de reclamação, e nos deu a conhecer todos esses mistérios de sua vinda, nos deu a conhecer o mistério do sétimo selo.
e dizer, bom, esse anjo tem que estar presente até o final, segundo a maneira de nós entendermos. Esse anjo tem que estar presente até o final para poder fazer todo o resto que falta. Mas perceberam? Terminou o seu ministério, juntou os eleitos, e quando este corpo místico de Cristo esteve junto e disse, já está tudo? A missão de um homem, quando é cumprida, já pode ir. Você percebe? Quando a missão de Jesus Cristo na cruz do Calvário para redimir a raça humana concluiu, então ele ressuscitou para a nossa justificação e depois apresentou-se aos apóstolos e disse a eles que não fossem de Jerusalém até que ele enviasse o Consolador, porque ele falou que enviaria outro, outro personagem, outra manifestação, que é a manifestação do Espírito Santo. Não é mais que o mesmo Deus, o mesmo Cristo, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, mas na forma de Espírito Santo. E aí estava nesta forma, quando ele se manifesta na terra, é com a voz de arcanjo, porque a que nos ressuscite, voz de arcanjo, voz de ressurreição, nos ressuscita dos sistemas denominacionais. Desperta, tu que dormes. E então ele disse que ele nos levanta dos mortos, entre os mortos, porque realmente, se ele não tivesse vindo, como nós poderíamos receber toda esta bênção? Mas depois diz, é a Bíblia, e logo, trombeta final. Tem uma trombeta final que vem depois da voz de arcanjo. Procurem na Bíblia. Encontramos que se ele se foi, porque já terminou o seu trabalho, então vem a voz de trombeta final. Essa trombeta final traz uma mensagem, e como nos dizia agora mesmo, quando o nosso irmão José Benjamin Pérez nos lia, que ele disse que a carpa tinha um ministério de ensinamento. A palavra tem que vir primeiro para nos ensinar, para nos chamar, para nos preparar. Uma etapa de preparação que vem com esse ministério na carpa. No tempo do nosso irmão William Souto Santiago, a carpa não estava operante, esse ministério não estava. Mas se ele vai, ainda não concluiu a obra de Deus. Os mortos em Cristo ainda não ressuscitaram. Nós que estamos vivos não fomos transformados. Então, tem uma etapa, que é a etapa final do sétimo selo. Esta etapa final do sétimo selo é a voz da trombeta final. E isso é igualmente um profeta. E a pessoa diz, Deus trouxe um profeta dispensacional. E então, este mensageiro, este profeta, lembrem ali de Moisés? Deus trouxe o povo com Moisés até a fronteira, mas para passar a fronteira, porque todos criam que tinha que ser Moisés, o que introduziria o povo ali na terra prometida. Não era assim. Quando chegou ali, Deus disse, não, o teu ministério terminou até aqui. E ele rogou ao Senhor que deixasse. Ele falou, não. Tinha um motivo pela qual Deus disse, não entrarás. Mas então vejam o que a Bíblia disse
Moisés, ele disse, sobe ao monte, pisca, ele subiu ao monte, eles o viram, e ali desapareceu porque um arcanjo se encarregou do corpo de Moisés. E agora perceberam o que a Bíblia diz? Que Deus aparece e disse, Moisés morreu, levanta-te pois agora e entra e passa este Jordão e entre ao povo a terra prometida. Introduza o povo à terra prometida. E ele disse, você percebe? Ele disse, assim como estive com Moisés, eu vou estar contigo. O mesmo Espírito, quer dizer, que esse ministério dispensacional que estava ali, manifestado em Moisés, esse mesmo ministério passou, essa virtude passou neste homem, Josué, para poder estabelecer o povo à terra prometida. E este estabelecimento de passar o Jordão e passar o povo à terra prometida é um tipo do que volta a acontecer agora, quando a voz de arcanjo termina o seu ministério e junta os eleitos, e então tem um passo ao Jordão, que para passar ao Jordão em seco tem uma preparação. Vejam na Bíblia, o Senhor disse ao povo, preparem-se, santifiquem-se, e aí esteve uns 2 ou 3 dias ali, que representa esse lapso de tempo de preparação, onde Ele está nos preparando para passarmos a esta terra prometida, que é um novo corpo, e também é, como disse o irmão William, o reino milenial. Mas vejam que é uma repetição. O que vocês veem, o mesmo ministério que estava em William Souto Santiago, é um ministério como aconteceu com Moisés. Como fui com Moisés, eu vou ser contigo. Não vou te deixar e nem te desampararei. Então vejam que esse mesmo ministério que esteve em William Souto Santiago, porque aí estava a vinda do Senhor, e aí estavam os ministérios de Moisés e de Elias em forma espiritual, mas esses ministérios têm que se manifestar em carne humana no meio da igreja, para poder introduzir o povo e passar o Jordão e entrar, a posicionar a terra prometida, a possuir. Veja que quão simples é o programa de Deus, mas tem que pedir a Deus, se você quer receber a luz do Senhor, você precisa pedir a Deus, Senhor, me ajuda agora. Se você não aceita a obra que Deus está fazendo, porque é muito simples, como nos dizia o nosso irmão José Benjamin Pérez, se Deus a faz complexa, diz, é muito complexo, ninguém vai poder entender, assim que isso não é de Deus. Se faz muito simples, ele diz, não, isso é simples demais para ser uma coisa tão grande como a que Deus prometeu. Não pode ser tão simples assim. Não é como você pensa, é como Deus o tem estabelecido. Dessa maneira simples na qual vocês veem hoje que Deus está realizando essa obra. Vejam o que disse ali o irmão William e o que disse o irmão Branham, não é verdade? Que a palavra tem que ter um ministério de ensinamento na carpa. E a carpa agora está operante desde a data na qual ela abriu. Ou seja, é muito importante que vocês vejam tudo isso que está acontecendo, porque não é algo do homem, nem é um programa humano,
é algo que estava na mente de Deus e no programa de Deus. Voz de aclamação já se cumpriu em um profeta. Voz de arcanjo se cumpre em um profeta, onde se manifesta um arcanjo. E trombeta de Deus, trombeta final, se cumpre em um profeta. Este é o profeta que faz o chamado para que nesse tempo que nos corresponde, nos preparemos para podermos passar o Jordão em seco e podermos ver aos que vêm da outra dimensão esta visita celestial, como Deus disse ao irmão Branham: prepara-te para encontrares com os anjos na visita dos anjos. E nós também temos que nos preparar, e esta preparação temos que ser humildes, simples, obedientes e reconhecer em nossa vida que tinha muitas coisas que atrapalhavam a presença e a bênção de Deus. Mas agora temos que ser muito agradecidos com que Deus está nos dando isso tudo através deste simples instrumento de Deus, do ungido de Deus para hoje, que é um profeta. Não pode ser por qualquer pessoa, tem que ser por um profeta. E o mesmo ministério profético dispensacional tem que estar. A pessoa diz: bom, mas são 7 profetas dispensacionais e nada mais. Bom, mas Deus também pode ter um 8º, porque teve, quando os 7 passaram ali diante do profeta Samuel, e ele disse: quantos filhos tu tens? Eu disse para tu trazer todos os teus filhos. São todos, esses são, só esses? Bom, tem um rapazinho por ali que não serve para isso. É um rapazinho que está por ali pastoreando as ovelhas. Ele diz: mande-o buscar. É um menor, não importa, mande buscar ele. Então trouxe o 8º filho de Jessé, e o 8º filho de Jessé, ele não estava no quadro quando apresentaram ao profeta Samuel para ungir o próximo rei de Israel. Este jovem não estava no quadro, mas esse que não estava no quadro para os homens, porque o meu papai queria que não servia para isso, nem seus irmãos, mas esse era o que para Deus tinha sido eleito, escolhido, porque a escolha não é você e eu que faz, a escolha quem faz é o Senhor. Então este é o tempo, irmãos. Essa escolha foi feita pelo Criador, pelo Todo-Poderoso, não é uma escolha humana. E hoje nós estamos vendo isso, e este instrumento vai fazer toda esta grande obra que o irmão Branham diz que foi feita nesta grande capa catedral, e não apenas ali, possivelmente, como o irmão William disse uma vez, quando esta manifestação poderosa do Senhor venha, não ser apenas em Porto Rico. Ele diz que vai estar em muitos lugares, pois é possível, ele também vai visitar vocês aqui, e vai ser uma bênção muito grande, o cumprimento desta profecia. Esperamos, temos que permanecer simples, crentes, mas preparando-nos. Temos atenção ao que Ele está nos dizendo, não levemos isso assim de uma maneira leviana, nem dizer, não, isso é simples demais. Não, estamos vendo, estamos recebendo, estamos vendo a unção com que Deus está fazendo isso, estamos vendo
que não é humanamente, mas é Deus culminando uma obra que começou no Pentecostes e não pode deixar a meia boca, tem que terminar. Não pode deixar pela metade. Quando junte todos esses eleitos, escolhidos, e nos prepare para que possamos ver a visita dos que vêm da outra dimensão, e então, depois disso, haverá um tempo muito curto aqui na Terra, de uns 30, 40 dias, mas grandes milagres e maravilhas vão acontecer, porque este mundo vai ser estremecido por este corpo místico de Cristo, pelos crentes, tanto os que vêm como os que estamos presentes, que seremos transformados, e Deus vai nos glorificar, e o mundo vai ver a glória de Jesus Cristo no meio do seu corpo místico de crentes. Que Deus lhes abençoe, meus irmãos. Para mim foi uma honra estar com vocês, e eu agradeço ao nosso irmão Andrés Cruz Gallego, que me permite este momento para trazer esta palavra, essa saudação a vocês. E o meu pedido é que Deus continue usando ele grande e poderosamente, que Deus use esta congregação, que tem sido de bênção para tantas pessoas aqui no México, e tem sido de bênção também para muitas pessoas na América Central, na África, e vai ser de maior bênção ainda esta congregação e o ministério do nosso irmão Andrés. Graças a Deus, que Deus lhe abriu o entendimento e ele pôde ver esta grande coisa que Deus está fazendo hoje, e saber que não é uma coisa humana, senão de algo que vem da parte de Deus, de acordo ao programa que Deus tem desde antes da fundação do mundo. Que Deus lhes abençoe. Vamos deixar o nosso irmão Andrés com a palavra final, para que Deus nos abençoe através dele e nos dê as instruções. E lembrem que amanhã vai ser um dia em que teremos uma reunião muito especial. O irmão Andrés já nos diga quando é a hora. Amanhã, André, e ele já vai nos dizer a hora. E estaremos aqui cedinho e esperamos uma grandíssima bênção no dia de amanhã, que vai ser um dia de grandes bênçãos e ações de graças também, porque vamos agradecer por tudo que Deus tem feito, tem nos dado no ano. E eu não sei se com a reunião de amanhã já ainda vai ter outras aqui, ou vai terminar depois da reunião de amanhã, para terminar o ano. Bom, que Deus lhes abençoe, lhes use grandemente, e que Deus continue lhes usando, porque eu acredito que amanhã nós vamos ter uma grande bênção aqui. Deus lhes abençoe. Muito obrigado, meus irmãos. Obrigado, André, por esta oportunidade.